Olá, eu sou Janine Esther, do Decore Arte, que você ouve todos os dias aqui na Rádio Alvorada. Estou também à frente do site do Instagram You Can Find. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial, porque ele domina o universo do morar, que é um tema tão caro aqui para a gente. Eu estou falando de Eduardo Faleiro, o diretor da Casa Cor Minas, que começou, né, Eduardo? Começou. Prazer estar aqui, Janina. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu quero te agradecer essa pausa num momento assim difícil, né, abertura de mostra, para vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho do que a gente pode esperar. Eu sei que essa edição vai ser super especial, cheia de novidades. Então, vamos contar tudo, como vai ser e mais algumas coisinhas. Muito bem. Eduardo, para começar, eu queria que você falasse, para quem nunca ouviu de Casa Cor, o que é uma Casa Cor. Olha, Casa Cor é uma mostra muito importante, né? Hoje ela acontece nas principais capitais do Brasil, também em alguns países da América do Sul e também em Miami, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente sabe que hoje ela é a maior, mais completa mostra das Américas, porque está aí espalhada. E basicamente ela começou há mais de 35 anos atrás em São Paulo, com duas argentinas que pegaram um casarão daqueles... Casa Foa? Mas já começou como Casa Cor lá. Ah, tá. Ela vinha dessa inspiração da Casa Foa. E que era basicamente pegar um daqueles casarões maravilhosos que São Paulo tem, né? E decorar, muito bem decorado, para que as pessoas pudessem conhecer isso. Agora, nós estamos falando de decoração há 35 anos atrás. O que era isso? Não existia esse mercado, né? Quem eram as decoradoras, os decoradores? Eram aquelas pessoas muito viajadas, que carregavam com você um repertório de coisas que traziam do mundo inteiro. E eram essas pessoas que decoravam as casas, né? E com isso, a Casa Cor foi, inclusive, contribuindo para que esse mercado fomentasse, fosse sendo criado até o que nós temos hoje, que é um mercado fortíssimo, importantíssimo para as pessoas, né? Nós estamos falando do morar. O morar é algo fundamental na nossa vida e a pandemia nos provou muito bem isso. E que mudou muito nos últimos tempos, né? Essa relação nossa com a casa. Exatamente. Vamos entrar então, qual é o tema desse ano que eu queria que você falasse e explicasse? Bom, então com isso a Casa Cor traz um tema nacional todo ano. O tema ele sempre reflete o momento que nós vivemos, o tempo que vivemos. Então ele a partir de um grupo de estudos, acaba determinando esse tema, que esse ano é o corpo e a morada, né? Então, quer dizer, qual é a relação, essa simbiose que acontece entre o nosso corpo e o lugar que nós vivemos, corpo e morada, mas também trazer um pouco do nosso corpo e a nossa morada, né? Então essa conexão, como que é importante a nossa morada aqui dentro e a nossa morada aqui fora, como que a gente se conecta um com o outro. Nossa campanha toda é voltada para as pessoas e a arquitetura junto, em simbiose. Isso é um pouco de uma reflexão pós-pandemia, porque a casa se tornou um lugar tão importante, onde as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa um período maior, foram obrigadas a aprender a trabalhar, a conviver com a família, a receber amigos, fazer tudo dentro de casa, a cuidar da sua saúde, do bem-estar, da espiritualidade. Então a casa passa a ser um lugar mais flexível, que tem que receber todas essas demandas da nossa vida, com conforto, com segurança. A gente tem que se sentir bem da nossa casa. Funcionalidade. Tudo isso. Então, corpo e morada é essa reflexão. Acho que na Casa Cor as pessoas vão poder entender um pouquinho melhor. E me conta um pouquinho agora sobre você, Eduardo, e como que a Casa Cor entrou na sua vida. A minha história com a Casa Cor é muito legal. Eu estudei arquitetura. No meio do meu curso, eu fiz um intercâmbio na Itália. Fiquei 1 ano na Itália. Quando eu voltei, doido para trabalhar, para fazer alguma coisa, eu tive uma aula maravilhosa com um professor, que é o João Diniz, hoje meu grande amigo, que eu sou fã. Participante da Casa Cor. Participante, já fez muita coisa boa. O João, um grande arquiteto, realmente professor de vida. E quando eu tive aula com o João, conheci o João, fiquei apaixonado com a maneira que ele fala sobre a arquitetura, como ele encara a arquitetura.
é uma pessoa muito poética, muito artista, né? Ele é artista, muito né? artista. É. E fiquei apaixonado. Então, eu pedi para ele. Falei, João, me dá a oportunidade de trabalhar no seu escritório. Como eu acho que na vida a gente tem que correr atrás das coisas que a gente gosta, né? Uhum. E o João falou assim, olha, Eduardo, o meu escritório hoje não tem vaga, mas eu estou fazendo um pavilhão na Casa Cor. E eu nunca, até então, não tinha ido à Casa Cor, sabia do que se tratava. Estava ainda começando meu curso, mas eu estou fazendo um pavilhão na Casa Cor, então eu vou te colocar lá para você acompanhar a montagem desse pavilhão. Maravilhoso. Quando eu fui para a Casa Cor, ver um pavilhão do João Diniz, eu falei, gente, o que é isso? Que coisa mais maravilhosa, porque a Casa Cor tem isso. Ela une excelentes profissionais, né? Arquitetos, designers, paisagistas, com excelentes fornecedores. Então, o resultado disso é possível a gente ver, às vezes, montagens inacreditáveis, que às vezes a gente nunca poderia ver na vida tão rápido. E esse foi um pavilhão de 1.000 metros quadrados lá em Alphaville. Nossa. Foi maravilhoso. E a partir desse dia, todo ano, eu comecei a trabalhar na Casa Cor. Eu lembro de Alphaville. Você lembra? Lembro. E eu fui trabalhando até que eu me tornei sócio. E hoje eu sou um dos sócios e sou diretor da mostra. Pela minha paixão que eu tenho por essa mostra. Entendi. Eduardo, qual que é a importância do evento? Essa pergunta se divide em três segmentos. Por que participar? Por que um arquiteto, um designer, um decorador, seja ele renomado já ou iniciante, participar da mostra? Por que um fornecedor também participa? E por que as pessoas em geral, né, que não trabalham no segmento, devem conhecer? Todo mundo tem que conhecer coisa boa, coisa bonita. Respirar arquitetura, arte, não é só para quem é do segmento. Eu defendo isso. Então, quando você viaja, vai conhecer uma cidade, você está respirando arquitetura, história, cultura, tudo aquilo. Então, a Casa Cor, hoje, a gente faz esse trabalho para que ela seja aberta para qualquer público, para qualquer pessoa. Porque a gente tem que ver como o nosso setor criativo de Minas, mineiro, faz um excelente trabalho. Como o nosso comércio, a nossa economia tem excelentes produtos. Então a Casa Cor une tudo isso ali. Então, com isso eu já começo a responder as duas primeiras perguntas. Sim. A Casa Cor, para o profissional, ele é uma excelente oportunidade de mostrar o potencial do seu trabalho, porque às vezes com o cliente, até ele conseguir ter um cliente onde ele vai viabilizar um projeto grandioso, nem sempre nesse projeto ele vai conseguir inserir todos aqueles produtos que ele gostaria, ou materiais e por aí vai. A Casa Cor, sim, ele consegue mostrar o seu potencial e mostrar o potencial do fornecedor. O fornecedor, às vezes, tem um lançamento, tem um produto maravilhoso. Qual que é a melhor maneira de mostrar? É isso inserido no contexto, né? No ambiente pronto. Sim, sim. Então, essa união, ela é perfeita. A Casa Cor é uma excelente ideia, porque ela une tudo isso e as pessoas podem ir lá conferir. Só complementando, então, por exemplo, uma pessoa que não é do segmento, ela tem uma casa. Quando ela chega na Casa Cor, lá é tudo ideal, do bom e do melhor. Como que ela pode tirar partido disso? As pessoas podem se inspirar muito nas boas ideias, né? As boas ideias não necessariamente precisam trabalhar com produtos caros, com produtos exclusivos e etc. Boas ideias, são geniais. Uma cor, um novo layout, Exato. Um móvel atrás da cama, lá em casa dá. Exatamente. Um tipo de iluminação, olha, ilumina por trás, não, ou pela frente. Então, olha, o jeito de fazer um jardim. Então, boas ideias são, assim, eu todo ano eu me inspiro muito, eu me surpreendo como as pessoas são criativas. Isso. É maravilhoso. É impressionante. De vez em quando tem alguma Casa Cor que consegue ter espaços iguais. De vez em quando. Então, sei lá, já teve em Macacos, por exemplo, em 2014, que eram apartamentos iguais, vários. E aí eu fiquei imaginando, gente, vai ter muita coisa repetida. E não tinha nada, nenhuma ideia repetida, porque as pessoas são únicas, as pessoas são criativas e cada uma carrega suas referências, sua história, né, pautadas em coisas diferentes. Então é maravilhoso ver isso, né, essa diversidade. Incrível. Inclusive, para o visitante,
um visitante que queira reformar, construir, é muito bom porque conhece os profissionais, o estilo, e pode ali escolher, inclusive, né, o arquiteto, o decorador da sua casa. Exatamente. É claro que hoje a gente tem internet, tem revistas, tem um monte de lugar para se inspirar, mas não tem nada que substitua você entrar no ambiente. A experiência de estar ali, de tocar, de abrir uma gaveta, de sentar num sofá. De sentir o espaço, não, nada. E mais do que isso, escutar do profissional, do arquiteto, do designer, dele falar por quê, como que ele pensou isso, aquilo. Essa experiência é única. Eu estou encantada. Bati papo lá com alguns profissionais e, assim, na hora que eles falam o conceito, é encantador. É isso aí. Né? Como participar da Casa Cor? Olha, quando começa esse movimento, quer dizer, vocês estão com essa edição em curso, é a 28ª edição, ou seja, há 28 anos a Casa Cor está em Belo Horizonte, e aí vocês encerram, depois a gente vai falar as datas, vocês encerram. Quando é o momento ideal? Como é que se faz? Esse é um trabalho quase que constante da Casa Cor, né, da nossa equipe, de acompanhar o mercado, ver quem está fazendo coisas boas, quem é forte no mercado. Vocês têm uns hunters, assim, fica todo mundo... Nós estamos de olho, nós temos um grupo, ligados. Nós temos um levantamento de quem são essas pessoas, a gente conversa com os lojistas. Então a gente tem alguns grupos. Um grupo são aqueles veteranos, aqueles profissionais que são referência para todo mundo, que a gente tira o chapéu, que a gente tem o maior respeito, temos excelentes nomes aqui. Depois nós temos um grupo que está muito forte no mercado, quer dizer, está trabalhando demais com muito cliente, fazendo um excelente trabalho. E nós temos um grupo dos jovens que estão chegando, que a gente está vendo que está fazendo um trabalho maravilhoso e precisa de uma oportunidade para aparecer para o mercado. Então a gente une esses três. Como? A gente busca, mas a gente também recebe. Quem tem interesse, manda um portfólio, entra em contato através das nossas mídias. A gente está aberto a ver qualquer um. A receber todo mundo. Sim. E se caso passe no critério, na curadoria de vocês. Exatamente. Né? E quanto maior diversidade, melhor. Melhor. Existe algum incentivo porque é um investimento, né? A Casa Cor é um negócio, então é um investimento para quem participa. Existe algum incentivo para essas pessoas mais jovens que estão entrando no mercado? Sim. Existe uma turma jovem que precisa de uma ajuda, porque ainda está começando, porque ainda não circula muito bem com os fornecedores, porque às vezes não tem um escritório ainda tão forte. Então o que a gente faz? A gente tem a nossa equipe ali, que é a Junianoc, por exemplo, uma RP, né, de muitos anos, que vai fazer essa ponte, que vai colocar esse profissional e vai trazer um fornecedor excelente e falar assim, esse ano nós vamos apoiar esse jovem profissional, vamos colocar aqui um produto para ele poder mostrar o potencial dele. Então a gente faz as pontes, a gente viabiliza, a gente traz às vezes alguém que vai montar. Existe muita parceria, porque é um ganha-ganha. Exatamente, né? Exatamente. Então vocês viabilizam para essa pessoa que não tem talvez um aporte maior de investimento, para que ela participe de alguma forma, colocando ela em contato com fornecedores, é isso? Exatamente. E com empresas que às vezes vão ajudar a viabilizar a montagem, né? Porque a montagem às vezes não é simples também. É verdade. Deixa eu te perguntar, como que vocês conciliam esse aspecto comercial, porque a mostra, né, movimenta uma cadeia de serviços da construção civil, né, muitos trabalhadores, grande. Muita gente envolvida. A economia roda nessa época, né? Muito. Como que vocês conciliam esse aspecto comercial com o frescor de vanguarda? Como não se render somente ao mercado? Perfeito, perfeito. Eu acho que de diversas maneiras. Mas a própria Casa Cor traz um conceito da experimentação. Então, assim, a gente sempre fala que a Casa Cor não é uma feira, não é um lugar onde a marca... Você não vê uma marca grande estampada nos ambientes. É um lugar onde o profissional tem liberdade para criar, para mostrar a sua criatividade, independente da questão comercial. É claro que é um grande negócio, é um grande palco para fomentar negócios, né? Mas a gente trabalha isso de maneira
estética, poética. E além disso, a gente tem algumas oportunidades que estão desvinculadas do comercial. Então, assim, por exemplo, às vezes artistas plásticos, sim, artistas que vão lá fazer instalações. Sim, eu lembro do Dom Brasil, que entrou. Uhum. Tem isso. O próprio João Diniz fez um pavilhão que era um pavilhão só de poesia. Maravilhoso. Tinha ArcelorMittal apoiando. Então, assim, as instituições apoiam também aquelas ideias que são por arte. Faz parte, é maravilhoso. Agora, os ambientes que estão ali comercialmente mostrando produto, marca, tem sua importância, e a gente faz essa mescla de um com o outro. Equilibra. Equilibra. Entendi. Como é a escolha do imóvel que abriga uma casa-cor? Tradicionalmente, casa-cor abre as portas de imóveis com alguma importância arquitetônica, histórica, enfim, que faça sentido abrir as portas desse imóvel para a cidade. Então, ela segue alguns critérios, né, para isso. A gente está em busca o tempo todo. O tempo inteiro. Né? Nós estamos fazendo casa-cor agora, eu já estou pensando onde vai ano que vem, né? Então, estamos em busca sempre de oportunidades. A Pampulha, a gente já teve lá mais de 10 vezes, porque tem casarões icônicos, por exemplo. Dos anos 50, não é? Bonitos. Grandes e tal. Já passamos por alguns prédios públicos que também são maravilhosos. Tipo, passamos alguns anos agora no Palácio das Mangabeiras. Tivemos que pela a primeira vez foi aberta ao público com uma casa-cor. Exatamente. E entre outros lugares que isso aconteceu. A primeira casa-cor, né, em 1995, foi no Arquivo Público Mineiro, que é aquele casarão na João Pinheiro, né, na frente do Museu Mineiro. Esse casarão na época... Não foi ali no Costa Esmeralda, não? Não, o primeiro foi na João Pinheiro. Primeira, 95. E esse casarão, ele estava num estado de conservação muito ruim. Então a Casa Cor uniu forças, assim, chamou todo mundo para recuperar a arquitetura, a restauração, tudo aquilo. As pessoas conheceram ali, a partir daquele momento, aquele imóvel recebeu esse novo uso. Porque então, tem isso, a Casa Cor joga luz, às vezes, num imóvel que está esquecido na cidade. Foi o caso Sapucaí. Ali da Sapucaí. Pois é, que era um casarão palacete, né? Que era a sede da Rede Ferroviária Federal, que foi extinta, aquilo ficou parado anos. Parado, esquecido. As pessoas nem sabiam do que se tratava aquilo, né? As pessoas mais jovens, quem passava ali, falavam assim, o que será isso aqui? Não sabiam. Então a gente foi lá, abriu as portas. Pós-Casa Cor, a gente fez um projeto de lei para restauro, viabilizamos um patrocínio, está sendo restaurado lá agora. Então isso é muito legal, bacana. A Casa Cor traz oportunidades nesse sentido, de colaborar com a cidade um pouquinho, a gente vai fazendo de tudo para que isso aconteça todo ano. E como agora eu quero que você conte um pouco do imóvel deste ano, que é um imóvel muito especial. Muito especial. Se trata de um casarão dos anos 40 no bairro Santo Antônio. Ele tem uma arquitetura completamente eclética e diferente de tudo que a gente conhece na cidade, porque ele tem um pouco do Art Deco, mas ele tem uma coisa neocolonial espanhol, que é uma arquitetura que a gente vê lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Mesmo. Totalmente assimétrica. Então, um lado é de um jeito, o outro é de outro. E usa pedra, e usa textura, usa um monte de coisa. Então, uma coisa maravilhosa, com os acabamentos impecáveis, muito bem preservada. Só uma parte, esse casarão, para quem viveu, assim, anos 90, pelo bairro Santo Antônio, a gente conhece. Passava ali. Espiava. Sempre tem aquela curiosidade, né? Porque ele é muito imponente, ele chama atenção. Está na São Domingos do Prata com Leopoldina. Exato. Então, é um casarão que marca. Ele aparece pra rua. Ele aparece. É isso aí. Então, continuemos. Esse casarão é da família Ferola, né? O Ferola pai, médico. Ele é arquiteto. Teve o filho arquiteto, José Ferola. Mas quem construiu a casa foi o pai. O José Eduardo Ferola, que é um arquiteto muito conhecido no mercado, nasceu nessa casa. O Gurgel... É o arquiteto que desenhou a casa. Entendi. O Gurgel, Ângelo Murgel.
É Murgel. Murgel. Ângelo Murgel. Murgel. O Ângelo Murgel é o arquiteto que fez essa casa, é um arquiteto importantíssimo na cidade. Ele fez o Cine Belas Artes, por exemplo. O Brasil. Cine Brasil. O Cine Brasil. Na Praça 7. Fez o primeiro arranha-céu da cidade, se não me engano, que eu esqueci o nome. Fez, eu também, mas é isso mesmo. É. Ele tem alguns ícones na cidade. E entre eles, essa casa maravilhosa. Então, o Ferola pai, que era médico, um médico renomado, conhecido na cidade, construiu essa casa nos anos 40. Sim. Teve a família, as filhas, todo mundo, e entre os filhos o Ferola, que a gente conheceu muito. Foi professor de grande parte dos arquitetos dessa geração agora, que estão aí trabalhando. Então aquele Ferola que a gente conheceu na apresentação lá atrás é o filho. É o filho. É o filho. É o filho. O pai dele que construiu. Entendi. E ele nasceu ali. Então, quer dizer... A família ocupou até pouco tempo ali, né? Há pouquíssimo tempo. Ele nasceu lá, viveu a vida lá, saiu para casar. Depois os pais morreram, ele voltou para aquela casa com o escritório de arquitetura dele para lá. Entendi. E, infelizmente, ele agora se foi. No né? processo. No processo se foi. Mas ele estava muito feliz, porque ele fez um projeto, um empreendimento de um prédio ali no quintal. Isso. Preservando a casa da família. Então a casa vai passar a ser a entrada do prédio, aquela área kids, área de convivência dos moradores. Vamos explicar para quem está nos assistindo essa questão do imóvel, porque a Casa Ferola é o destaque, o principal. Mas acabou que vocês encamparam um conjunto de casas tombadas e o empreendimento que está sendo construído ao lado. Exato. Da F2 e a Artrus. Exatamente. Não é? Isso. Porque a casa, apesar de ser um casarão bom, grande, não é suficiente só para uma casa-cor. Então, a gente aproveitou que o empreendimento estava começando, tem 3 lajes do que vai ser o futuro prédio. A obra parou para receber. Inclusive, na Casa Cor tem o apartamento modelo que vai permanecer. E decorado Gislene Lopes, pelas profissionais de Casa Cor. Tem a Gislene e mais algumas. E mais né? alguma, né? Eu vi o da Gislene. E aí, a obra parou para a Casa Cor entrar. Casa Cor. A gente está usando 3 lajes. A Casa Ferola tem 2 casas vizinhas, que era vizinho de muro. A gente tirou o muro, incorporou. Que estavam esquecidas também. Também fechadas, um pouco abandonadas, assim, que são casas muito boas. Sim. Também da década de 30 e 40. Então a gente criou um complexo de extremo bom gosto, muito agradável. Muito entre respeitoso. Elas, muito respeitoso, com um jardim entre elas. Então é uma visita muito agradável. As meninas da Celular deram uma força na curadoria desses imóveis também. Foi. A Celular, ela é uma imobiliária que todo ano eu converso. A Adriana é muito amiga minha. Ela sempre me assessora um pouco em procurar imóveis. Ela frequenta a Casa Cor porque ela tem um grupo de imobiliárias lá que querem ver tendências, querem ver o que tem de novo. Sim. Então a gente é muito próximo. E esse ano ela me deu uma dica. Falou assim, olha, vou te levar num lugar que pode ser que dê uma boa Casa Cor. E me levou lá. Quando eu cheguei, eu falei, gente, eu já conheço essa casa. Como eu o Ferola falei. Eu conheço. Eu já tentei pegar essa casa há 10 anos atrás. Entendi. Só que há 10 anos atrás, ele só tinha um quintal e mais nada, não cabia. Agora tem as lajes e tal. Então a Celular, ela tem esse papel fundamental esse ano de fazer a ponte com o empreendimento que estava já ocupando ali. E essa casa, a Ferola, as outras eu acho que também são tombadas, não são? Uma sim, uma não. Eu conversei com a Du Leal e ela parece que participou lá da questão do tombamento, das regras lá do que poderia ser feito, diretrizes. E ela me falou que até algumas plantas foram tombadas. Piso, teto, luminária, porque fazem parte da história da cidade. Então, eu queria que você falasse dos desafios de pegar um imóvel tombado. Porque é mais fácil pegar um imóvel que não tem essa importância. Tem alguns desafios. Mas os desafios não são em relação a ocupar, em relação à estética, porque nos agrada muito. Estar num lugar tombado significa que ele é importante. Significa que ele tem elementos que devem ser mostrados.
Agora, o desafio é outro, por exemplo, acessibilidade. Então, como é que você resolve a acessibilidade? Às vezes tem um degrau, tem uma escada. Então, isso sempre é um desafio. A gente busca e tem que ter um evento 100% acessível, né? Porque até pouco tempo não existia essa questão da acessibilidade, né? Não existia. Não existia. Hoje em dia isso é falado, É lei, mas mais do que isso, a gente precisa ter lugares mais inclusivos, né, para todas as pessoas. Então, a gente fez um exercício, conseguimos solucionar ali. Existe, obviamente, locais, por exemplo, o jardim do lado de fora, que não dá para andar por todo ele, mas dá para a pessoa ver, um cadeirante, né, dá para ver. E a gente resolveu com rampas, resolveu com uma plataforma, instalamos uma plataforma lá. Então, as pessoas com alguma dificuldade de locomoção ainda conseguem ver. E outros desafios é explicar e manter com os arquitetos assim que não dá para fechar uma janela, um vão, não dá para cobrir um piso, porque aquilo tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado. Só que assim, a gente tem um elenco de muito bom gosto e muito respeitoso. E muito sensível também a essas questões, né? Então vocês vão, quem visitar a Casa Cor vai perceber que está tudo muito bem preservado. Tá realmente muito linda, vários ambientes, assim, de tirar o fôlego. Tem um ambiente especial que está usando ardósia, que é uma pedra que eu sempre falo no Decore-Arte. A gente vê muita ardósia lá fora. Nós somos o segundo exportador do mundo de ardósia e Minas responde por 95% dessa pedra. Está na hora da gente virar o jogo e começar a usar ardósia, porque ela... Usar produto local. Usar produto local. Movimentar a nossa economia. É isso aí. Eduardo, a Casa Cor é muito além de uma mostra, né? Enquanto ela está em cartaz, muitas coisas acontecem ali. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos atrativos desse ano. Bacana, a gente gosta de falar que é um ótimo programa para qualquer tipo de pessoa. Se você quiser ir sozinho, se você quiser ir com a família, com criança, qualquer pessoa. Então, aproveitem. Você vai visitar um espaço com 50 ambientes decorados, diversos. Tem dentro, tem fora, tem piscina, tem jardim, tem de tudo. Dentro desse circuito tem um belíssimo de um restaurante assinado por Onildo Rocha, que foi considerado ano passado o melhor chefe do Brasil. O Cabra. Que é o Chefe o Cabra, o restaurante. O Chefe o Cabra, E ele é o Onildo Rocha, que celebra a comida brasileira, é maravilhoso. É isso que eu ia te perguntar, que tipo de gastronomia que é? É isso aí, comida brasileira com uma pingadinha nordestina que eu adoro. Eu também adoro. Que prato que você indica lá? Já tem algum esse ano? Tem vários. Dá um spoiler, assim, de um que imperdível. Eu gosto muito de comida, então por isso que eu tô perguntando, viu, gente? Olha, tem muita coisa boa. Tem um clássico que é de camarão, mas eu preferia até citar um que tem uma referência mineira, mas eu vou deixar de surpresa para as pessoas irem lá. E outra dica muito boa, uma sobremesa à base de limão capeta. É mesmo? Olha. Então, assim, vale muito a pena. Então, nesse circuito, nós temos um belo restaurante, nós temos um cafezinho, que é o do Uluru, um café muito bacana na cidade hoje. Nós temos um bar de drinks, que é da turma do Jangalito, que é especialista em drinks. Nós temos uma cozinha funcional, onde os chefes podem usar para dar aula, para fazer cursos. Então, um espaço de uso, que está sempre acontecendo alguma coisa nova. Nós temos um ciclo de mini palestras, de encontros que tratam de diversos temas. Então, as pessoas vão acompanhando, podem participar, se inscrever. Como que a gente fica sabendo desses eventos? Instagram. Acompanha, toda semana a gente solta uma programação, solta as novidades, fala do que está acontecendo, do que está aberto para o público, ou do que vai acontecer, você passa lá, você vai ver. Vocês sempre falam a programação da semana, digamos assim? Sempre. Entendi. Nosso Instagram hoje está bem atualizado. O Instagram é @CasaCorMinas. Exatamente. Isso. Agora a gente está chegando quase no final. Eu queria saber qual o papel da casa para você, Eduardo. Se você... Vamos sonhar, tá? Não é coisa não precisa ser palpável. Qual que é a casa ideal para você? Como é que você imagina essa casa?
A minha casa ideal, ela é aquela casa que eu me sinto seguro, confortável, é uma casa verdadeira, uma casa que tem um frescor. Sabe quando você entra na sua casa, você sente aquela... Você relaxa, fala, nossa, eu tô no meu lugar, tô seguro, tô à vontade. Se despe de tudo do dia. É isso. Então, assim, a gente tem que buscar isso, né? E isso não tem nada a ver com dinheiro. Não tem. Não é isso. Não tem. Então, qualquer casa, busque ter uma casa onde você entra. Se reconheça. Se reconheça, se sente bem, dorme bem. É o lugar de reflexão, é o lugar de estar bem com a família. É isso, lugar do amor, lugar da paz, né? Então, a gente tem que buscar isso na nossa vida, seja onde for a nossa casa. E uma casa verdadeira, quando eu falo verdadeira, eu tenho feito uma campanha, não usem plantas de plástico, né? Evitem coisas que imitam, não precisa imitar nada, usem coisas verdadeiras. Tem madeira, tem planta de verdade, tem água, tem grama. Exatamente. É maravilhoso. Essa semana eu fiz um podcast, não sei se foi essa ou na passada, no Decore Arte, que eu falei, vou comprar briga com o pessoal, mas eu falei uma coisa, eu sempre falo muito regularmente, que a casa é um reflexo da gente, deve ser, e a gente deve inserir na nossa casa o que nos faz bem. Estando na moda, não estando, sendo caro ou sendo barato. E na Casa Cor esse ano eu observei que foi muito interessante que vários profissionais inseriram objetos da casa ou coisas de referência da casa. É verdade. Como deve ser uma casa de verdade. Objetos de acervo pessoal. De acervo pessoal. Isso é maravilhoso, isso nunca foi muito comum e agora está acontecendo. E eu adoro esse movimento, porque traz um pouco de personalidade, traz um pouco de vida da história, etc. Sim. Então, tem arquiteto que colocou obra de arte que é dele. Porque acha que aquilo é muito importante e queria que tivesse ali no ambiente dele. Tem outros que colocou uma poltrona de coleção que ele tinha, porque essa poltrona é uma poltrona lá, que não sei do que. Isso. Bacana, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não existe essa coisa do certo e errado quando se trata da sua casa. Não existe. Não existe. Aliás, uma vez me falaram uma coisa que eu achei maravilhoso, que é assim, é muito importante que sua casa nunca esteja totalmente pronta. Porque senão você nunca mais vai poder escolher uma coisinha para completar ela. Exatamente. Então, assim, você tem que ter um espaço na prateleira para pôr um objeto novo, que você achou, que você entrou numa loja e adorou. Isso. Você tem que ter um lugar, se puder, inserir uma poltrona nova. E por aí vai, né? Ou trocar também, tudo bem. E como que é a casa do Eduardo Faleiro? Eu sei que agora tem um quartinho de bebê. Agora recente, viu? Esse ambiente lá. Agora tem. E é isso. O meu filho acabou de chegar e isso é muito legal porque a gente vê a nossa vida se transformar e a nossa casa se transformar. A casa transforma. Então, muito interessante. Onde eu tinha o meu escritório, eu transformei no quarto do Tom, que é meu filho. E esse processo é um processo muito gostoso, porque você para pensar a casa de outra maneira. Aí a mesa de jantar, você passa a pensar na família, não mais em dois. Aí você começa a pensar onde que ele vai brincar e por aí. E a vida vai ser assim. Daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco são outras a casa passa a ser outra e por aí vai. Então a casa, ela acompanha a nossa vida, ela está em constante transformação. Isso é muito gostoso. E como que é a sua casa? Então, é uma casa... Assim, qual estilo? É uma casa mais clara? É apartamento ou é casa? Conta um pouquinho pra gente. Hoje eu moro num apartamento, no bairro Sion, que eu adoro, que é um bairro gostoso, onde eu tenho uma pracinha pertinho, eu gosto de andar a pé, onde eu tenho um sacolão, eu amo isso. E o meu apartamento, eu busquei um apartamento que tivesse uma janela para uma árvore, eu encontrei, e tivesse um piso de madeira. E eu encontrei um piso de peroba do campo que eu amo. Então eu gosto dessa coisa assim, quente, de pisar na madeira, gosto demais. A minha casa hoje ela é toda branca porque eu gosto de deixar as cores para todos os elementos que eu carrego. Então tem muito quadro, eu tenho objetos de decoração, eu tenho uma coleção de cadeiras, eu amo poltronas diferentes.
E então a minha estratégia na minha casa foi casa branca e deixa todos os objetos aparecerem com suas cores. Como uma tela mesmo, Exato. né? Que você vai acrescentando. Que legal. É muito gostoso. E para a gente finalizar, então agora eu quero que você deixe todas as informações para quem quiser visitar a Casa Cor. Data, os dias de funcionamento, horários, como faz para adquirir o ingresso e o seu convite. Beleza. Casa Cor, então, até dia 3 de setembro, ela funciona de terça a domingo. Para adquirir o ingresso, você pode entrar nas redes sociais da Casa Cor, na @CasaCorMinas, você vai ser direcionado para a reserva de ingresso, que ajuda porque você garante o seu dia e horário para visitar, chega e entra mais rápido. Mas quem quiser comprar na bilheteria na hora, não tem problema, também temos a bilheteria. E ela fica, então, no Santo Antônio, Rua São Domingos do Prata, 631. Esquina com Leopoldina. Esquina com Leopoldina. Terça a sexta a casa funciona de 14 às 21. No sábado abre meio-dia para almoço e vai até às 21. E no domingo abre meio-dia para almoço e vai até às 19. Espero todos vocês. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza de que essa edição vai ser assim, um espetáculo. Tenho certeza também. Estou esperando todos vocês. Obrigado pelo espaço aqui. Foi uma delícia a conversa. Que bom. Gostei também. Show.